Vamos falar agora de saúde. Você sabia que 1 em cada 3 brasileiros tem dificuldades para dormir? Pois é, os dados da Sociedade Brasileira do Sono fazem um alerta sobre uma necessidade que está ligada à qualidade de vida. E se você está acostumado a ter noites mal dormidas, fique atento. A falta de descanso pode trazer problemas à saúde que vão além do cansaço e dos olhos inchados. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente hoje o pneumologista especialista em sono, Pablo Moritz. Pablo, seja muito bem-vindo. Bom dia. Para começar, por que algumas pessoas dormem menos de 8 horas e ficam super bem e outras dormem até mais que 8 horas e não conseguem ter o mesmo resultado? A necessidade de horas de sono, em termos de quantidade, ela varia de pessoa para pessoa. Não é aquela coisa de 8 horas para todo mundo. Tem gente que precisa de um pouco menos, tem gente que precisa de um pouco mais. Mas para a maioria das pessoas fica algo em torno de 7,5, 8 horas de sono. Isso varia também com a idade. Claro, na adolescência é diferente, no envelhecimento é diferente. Então vamos explicar. Quanto deve ser o ideal na adolescência e quanto na fase mais idosa? Na adolescência, o crescimento depende do sono, pelos hormônios, o aprendizado, todo o desenvolvimento neurocognitivo depende do sono. Então a necessidade é maior, algo em torno de 9, 10 horas de sono, dependendo da faixa etária. E à medida que a gente envelhece, a necessidade de sono diminui um pouco, ficando na média para a população em torno de umas 7 horas de sono. Isso em termos de quantidade. Muitas pessoas conseguem, doutor, se acostumar a dormir 6 horas, por exemplo. Isso vai trazer problemas? Ela traz problemas mesmo se acostumando? Se a necessidade da pessoa geneticamente é 8 horas e ela dorme só 6, ela pode se forçar a isso, mas ela vai estar sempre pagando um preço por isso. Ela vai ter a memória não tão boa como poderia estar, o desempenho intelectual, a saúde, o sistema imunológico, o sistema metabólico, tudo isso depende de cumprir aquela sua necessidade de sono. E quais são os riscos extremos para a saúde? Assim, o que de mais grave pode acontecer para uma pessoa que cria uma rotina de dormir poucas horas? Tanto quanto dormir menos do que se precisa, quanto dormir mal por algum motivo, acaba gerando sempre impactos na memória, na concentração, no humor. O sistema imunológico sofre, o aparecimento de doenças acontece por isso, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e aumenta o risco de câncer. Então há sempre um preço a se pagar, um preço para a sociedade, porque a sociedade como um todo sofre os efeitos disso, né, com acidentes, e o preço para a pessoa na qualidade de vida e na sua saúde à medida que a pessoa envelhece. Quais são as dicas para facilitar que esse sono apareça rapidamente, ou melhor, evitar que ele vá embora lá pelas 11 da noite, 10 horas, enfim? Hoje a gente vê uma epidemia de um desrespeito em relação ao sono pela falta de prática de atividade física regular, pelo abuso de cafeína, de outros estimulantes, pela exposição excessiva à tarde da noite à mídia eletrônica, quer dizer, a computadores, televisores, coisas eletrônicas estimulando o cérebro com aquela luminosidade intensa, principalmente nos adolescentes. E por aí vai, ambiente de sono inadequado, barulho, claridade, horários de sono inadequados. Pois então, tem gente que inverte o horário, né? Vai dormir 4 da manhã, acorda perto do meio-dia e isso fica um ciclo vicioso. Dormir durante o dia é ruim por causa da claridade, por causa do barulho da rua, então à noite muito sono é muito mais fisiológico. E o problema é aquela coisa de dia de semana ter uma rotina e final de semana ter uma rotina completamente diferente. Isso acaba bagunçando o nosso relógio biológico e trazendo problemas muitas vezes para iniciar o sono, principalmente em adolescentes. Então não adianta dizer, estou dormindo 8 horas, mas das 5 da manhã em diante, é prejudicial. A qualidade não vai ser em nada igual a dormir à noite mesmo. Agora vamos para a parte mais assim daquelas pessoas que têm dificuldades. O que o senhor pode orientar para quem sofre com aqueles minutos que parecem horas antes de dormir? A insônia é a queixa a dificuldade em iniciar o sono, a dificuldade em manter o sono é a queixa mais prevalente nas pesquisas no Brasil e no mundo. Esse é disparado. E a insônia tem vários fatores que causam ela, fatores emocionais, fatores de hábitos. Então a gente tem que investigar toda a rotina da pessoa, investigar o seu humor, as suas alterações para tentar identificar uma ou mais causas daquele distúrbio. Mas que orientações gerais poderiam servir para a maioria das pessoas? Criar um ambiente de sono, tomar leite, o que pode ajudar? Uma hora antes da hora de deitar, desestimular o seu cérebro, quer dizer, começar a reduzir a luminosidade do ambiente, desligar os eletrônicos. A atividade física sempre ajuda demais. Até que horas, mais ou menos, doutor, essa atividade física deve ser feita? Deve-se fazer até umas 3 horas antes do horário habitual de deitar.
e ter horários regulares, quer dizer, o nosso corpo ele precisa de regularidade, de rotina, para na hora de deitar e na hora de acordar, dia de semana e final de semana. E como você disse há pouco, né, um ponto importante, computador nem pensar à noite. Computador, televisão, isso na cama, principalmente hoje, que é no quarto de dormir, que é muito comum, isso atrapalha bastante o início do sono. Então, na dúvida, procure um médico para saber as suas peculiaridades sobre o seu sono. Muito obrigada pelas informações. Obrigado.